103 anos e uma memória que impressiona. No Vale Agrícola de hoje você vai conhecer a Dona Ida, que viu uma centena de mudanças do mundo diante dos olhos. Então, para lavar roupa era o sacrifício, porque nós tínhamos que ir, a mãe tinha que ir lá no rio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. A água baixou e deixou um cenário desolador nas quadras de arroz no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Vamos mostrar os prejuízos também na cultura do trigo. Isso não tem nada. Isso era um caixinha, tinha que dar muito mais do que isso aqui. Uma vila inteira que parece perdida no século passado. Vamos mostrar este lugar no Rio Grande do Sul que viu o movimento cair com a mudança da rodovia de lugar. No mesmo dia que inaugurou lá, aqui morreu. Ninguém mais passou aqui. No resgate das tradições, uma ferraria com mais de 100 anos. Ó, quando começaram a trabalhar, começaram com isso aqui, esquentar os ferros, ó. O fole, ó. Bom, agora vamos esquentar aqui para vocês verem como é que funciona. Tem que ter paciência aqui, né? E tem a vendinha que foi reaberta depois de 16 anos. Uma história digna de roteiro de cinema. A Eni perdeu uma receita de cuca após a morte da mãe, mas teve uma reviravolta. Então, um dia eu sonhei que nós duas estávamos conversando, fazendo cuca. E ela foi me pedindo, né, os ingredientes e ela amassando a cuca. E ela me pediu os ingredientes. E eu fui passando ingrediente por ingrediente para ela. João de Barro, com entrada desse jeito, quem já viu? E vai ter uma das receitas mais típicas da culinária italiana. A Helena vai ensinar a fazer o agnolone, muito usado em sopas. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Uma vila cheia de história, onde estes fragmentos parecem perdidos em um passado distante. A gente começa esta edição do Vale Agrícola apresentando a Vila 21 de Abril. Quão perfeito um casarão de época pode ser? Este daqui, bem no centro da Vila 21 de Abril, em Antônio Prado, se tornou cartão postal, não apenas pela arquitetura, como também pela preservação. A igreja recebeu a primeira bênção em 1896. O sino data de 1929 e pesa 90 quilos. E bem ali pertinho fica a Ferraria Marcílio. Mesmo aposentado da profissão, seu Luiz, de 70 anos, faz questão de mostrar aos visitantes um pouco do processo, feito ainda da forma antiga. Ó, quando começaram a trabalhar, começaram com isso aqui, esquentar os ferros, ó. O fole, ó. Bom, agora vamos esquentar aqui para vocês verem como é que funciona. Tem que ter paciência aqui, né? Esse é pequeno. Eu conheci de maior desse aqui. Aqui, ó. Olha, aqui, ó. Esquentado, ó. Facharo tem que voltar, pô. Quando ele está frio não adianta bater mais nele. Só voltar a esquentar de novo. E era assim, esquentando, batendo e depois esfriando em água, que se fazia de tudo antigamente. A Ferraria dos Marcílio era conhecida como fábrica de carroças, onde eram feitas as novas, como essa daqui, e também as reformas, como fosse preciso. Começou foi o avô, né? E depois veio meu pai, depois veio nós. Isso aqui tem muito mais de 100 anos, né? Era cortado no meio, ó. Aí, ó, botava ali. E isso aqui é solda, é uma solda que existia na ferraria, botava um pedaço de solda aqui, um pedaço de solda aqui, armava direitinho, ele ia lá no fogo, ela saía vermelha que um pimentão batia em cima dela, grudava. Esse arco aqui grudava lá na roda da carroça e ele caía fora, né?
Que aí fora era grande, né? Era maior, então a gente fazia o que ele esquentava aqui no meio. Tá vendo que a máquina aqui tem uma fresta quente aqui, preso aqui, puxando aqui se puxava aqui assim. Aqui o ferro encolhia aqui, era preciso diminuir ele, né? Diminuir ele sem cortar. Cadê o bafo da... Pela imponência das construções, a gente pode perceber um pouco de como a vida por aqui era pujante. Todas as mercadorias passavam por essa estrada. Só que a história começou a mudar com a construção da nova rodovia de acesso ao município. Com a principal via entre Caxias do Sul e Antônio Prado não passando por aqui, a vila foi perdendo força. Mas no caso da ferraria, juntou ainda mais um fator. Fazer o quê? Passou lá no outro lugar, deixamos passar lá, não adianta, né? Não teve utilidade para fazer o quê? Passou lá e deu. Paciência, né? Quando que começou a sair os tratorzinhos da gralha e as tobatas, isso aqui não teve mais utilidade para nada. Porque todo mundo começou a comprar tratorzinho, né? Aí ele trabalha com as paredes, né? Com a uva, né? Então isso aqui não teve mais utilidade para nada. Esse era o tipo de carroça que se fazia para os colonos trabalhar na roça. Essa carroça aqui. Tudo? Sim, inteira. Fazia desde os eixos, tudo completo. Era sair aqui pronta para o serviço. Do outro lado da rua, a gente encontra a Márcia, sobrinha do seu Luiz. Natural da 21 de abril, ela conta que cresceu frequentando este comércio de secos e molhados da família Verza, que fez parte da história de gerações. Aqui tinha um poço artesiano, aqui atrás, que ele ainda existe, né? E foi se tornando referência para paradas dos tropeiros. Os primeiros tropeiros, quando vinham para a cidade, quando tinham que se deslocar, enfim, saíam de Flores, sei lá de onde, enfim, passavam por aqui, parada aqui por causa da água, né? Então o tiozinho aqui, ele oferecia até um galpão aqui atrás para o pessoal pousar, para ficar ali e depois seguir viagem, né? Então isso foi crescendo, a vila foi se formando, ele teve filhos, então os filhos foram crescendo e foram formando família. No cenário das construções antigas, podemos ver casas e até uma cantina abandonada, onde eram produzidos vinhos. A Márcia explica que depois da mudança de rota, muita gente desanimou. Com a inauguração da 122, isso aqui morreu imediatamente. No mesmo dia que inaugurou lá, aqui morreu. Ninguém mais passou aqui, algum ônibus, lógico, né? Mas assim, toda a mercadoria. E daí as pessoas foram saindo porque não viram mais nenhum tipo de expectativa, né? Então eles foram saindo, o pessoal que foi crescendo, que nem no meu caso, eu fui trabalhar em Antônio Prado, né? Mas vinha para cá toda hora, enfim. Então foi ruim pro povo da capela aqui do povoado, né? Há alguns anos, o cenário bucólico da vila começou a voltar a atrair público, mas não como rota de passagem, e sim destino. A Ferraria dos Marcílio voltou a acender o fogo para mostrar a tradição do trabalho com ferro. E a Márcia decidiu alugar a venda antiga e dar uma nova cara ao espaço, que estava fechado há 16 anos. Porque como eu vinha, quando era pequena, a mãe mandava nós fazer compras aqui, tinha um baleiro e o tiozinho dava balas para nós, a gente esquecia metade das coisas só para voltar e ganhar mais balas, né? Então, eu sei como é que funcionava aqui. Então, para mim foi vamos resgatar, né, o que era antigamente, a cultura, manter a essência do lugar, dar vida para a vila. A nova venda tem o resgate de tudo aquilo que foi vivido pelos antepassados, com toque de modernidade. Ficaram os balcões antigos, feitos na época sob medida, e também objetos. Outros produtos do município também ficam disponíveis para compra, ou seja, é quase um museu, boutique e lanchonete, tudo no mesmo espaço. Manter a essência do lugar, né? Manter a essência e fazer com que as pessoas conheçam um pouco da história, da cultura italiana, do que era antigamente, né? Tu chegava num lugar e tu encontrava tudo, mas é um tudo que eu ainda não tenho, entendeu? É difícil chegar naquele nível, né, do que era antigamente.
porque tinha muita coisa aqui dentro. Depois de ver tanta diversidade, uma pitada de culinária com história, me diz como não ter certeza de que a vila voltou a ter um colorido especial? Eu tenho até orgulho de ter feito isso. Eu não imaginava, sabe, no momento em que eu pensei em abrir aqui, eu não imaginava assim que fosse ser uma coisa tão legal. Fico muito feliz, me surpreendo a cada dia, a cada visita de alguém, que alguém elogia esse lugar, eu fico muito feliz. E agora vamos falar sobre as perdas por conta da enchente aqui em Santa Catarina. Muitos setores estão registrando prejuízos, entre eles o arroz e o trigo. Demorou, mas as águas do rio Itajaí do Oeste baixaram e revelaram o tamanho do prejuízo nas lavouras de arroz em municípios como Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul e Agronômica. Em algumas quadras não é possível nem ver mais sinal das plantas semeadas em setembro. Os primos Venturi ficaram com as lavouras 15 dias embaixo d'água. Na Duville, o prejuízo é de 100% do trabalho feito até aqui. Eu plantei dia 15 de setembro e dia 18 de setembro o plantio. E deu perca total. Muita água. Muita água. Muito lodo. Tu só fica olhando para a água, porque vai fazer mais o quê? Já o primo Newton tinha algumas áreas mais altas e por isso perdeu cerca de metade das quadras. Mas a perca tem perca também, porque não deu para adubar certo. Foi adubado agora com 50 e poucos dias, que isso tem que ser adubado com 30 dias. Então já tem perca ali também, não vai produzir aquilo que é para produzir. Mas só que é menos despesa, né? Os outros aqui dá a despesa total de semente, o resto foi tudo perdido a semente. Segundo dados levantados até agora, de 10 mil hectares de arroz plantados no Alto Vale do Itajaí, cerca de 50% foram afetados por conta das chuvas e cheias que atingiram esta região. Deste percentual, cerca de 3 mil hectares precisarão receber uma nova semeadura de arroz. No restante, adequações de manejo serão feitas. Porque tem arroz que estava semeado em torno de 15 a 20 dias, esse arroz se perdeu, vai ter que preparar um solo, avaliar o solo. Como é que eu faço o replantio dessa área? Se eu tenho que preparar toda a parte de maquinário ou se um simples controle químico de ervas daninhas e uma água de novo para germinar o arroz, enfim, e plantar na lâmina d'água. As áreas mais longas, as áreas que estavam com 45, 60 dias, existem algumas áreas que sobraram. Áreas que estão realmente estão ali expostas ainda agora ao clima e à avaliação. Outro setor bastante impactado pelas chuvas é o trigo. O Marcelino é agricultor no Planalto Areado, em Agronômica. Nos 16 hectares, há muito pouco a ser colhido. Choveu muito, né? Mas o pior de tudo foi na hora da floração, né? Choveu demais, ele não conseguiu polinizar, né? Por isso que ele é tudo falhado assim. Deixa eu pegar um punhado aqui para nós ver que isso não tem nada. Isso era um caixinha, tinha que dar muito mais do que isso aqui. E tinha 10, ó, isso, e ainda é tudo falhado, ó. Grão mesmo bom tem uns 5, 6 grãozinhos aí, ó. O resto ainda é ardido, ó. É que ele não polinizou direito, né? Aí ele não enche o grão, né? Ele fica assim, ó, falhado, ó. Ó, esse grãozinho aqui, ó, na hora da colheita ela voa tudo embora porque ele é muito levinho, né? Por isso que a coisa não rende, né? A expectativa era colher até 65 sacos por hectare, assim como na primeira safra, mas deve ficar muito abaixo disso. Em média vai dar entre 12 e 15, mas não vai dar. Que a parte que eu colhi, que eu mandei, deu 15 sacos por hectare. E esse aí que nós estamos colhendo, se der 15 é muito, mas eu acho que não dá, porque pela área que eu colhi ali, vai dar uns 10 sacos só ainda. Vai dar para pagar as contas? Nunca. Pagar a máquina para colher só. O resto é tudo prejuízo. Então a gente tem uma quebra de trigo hoje de média 50% da produtividade e o grão que a gente está colhendo tem uma baixa qualidade, ou seja, pH muito baixo, muita avaria, muito grão brotado. Com o atraso na saída das culturas de inverno, prejuízo também no calendário de plantio da soja.
Na cebola também é esperada uma quebra de 20% a 25% de produtividade, um cenário que deve afetar toda a região. E como tinha muita coisa implantada, ou até, vamos falar um pouquinho, pastagem, gado de leite também foi afetado, nós temos um gap muito grande econômico, né, nessa parte da agricultura, né? A gente entende sim que a cidade ela é afetada, porém a economia de algumas cidades ela vai ser muito balançada em virtude do agronegócio. O produtor que já tinha plantado vai ter que reinvestir tudo de novo e o produtor que vai colher uma safra vai colher com uma perda muito grande. Então, automaticamente, os preços hoje não se equivalem às perdas. Então, vai ter um reflexo econômico no agronegócio do Alto Vale muito grande. É como a gente fala, não é sobre ter um lado na história. No caso da agricultura, você não pode retirar as coisas, guardar, né, num galpão e depois voltar para casa. Toda a produção, tudo que depende, uma família inteira está ali. Imagina só como foi complicado ver os arrozais embaixo da água sem saber o que ia restar. E realmente o prejuízo vai ser muito grande. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem uma história intrigante. Com a morte prematura da mãe, a Eni tinha perdido uma receita de cuca, mas acabou recuperando quase como que por milagre. Na sequência, a gente volta contando os detalhes. Colhedora de forragens Bocuda Solution 1700. Solução completa para o corte de silagem em pequenas e grandes propriedades. Com exclusivo sistema de processamento de grãos que garantem a qualidade e o rendimento da silagem, proporcionando excelentes resultados na alimentação do seu rebanho. Acesse ror.ind.br ou entre em contato via WhatsApp e saiba mais. As florestas de pino são uma excelente opção para um investimento seguro. Ela gera renda para você e sua família aproveitando uma parte da sua propriedade, conciliado com as atividades atuais. Para iniciar uma floresta da forma correta, procure a orientação técnica através do programa Refloresta Alto Vale. Com o programa Refloresta Alto Vale, a sua propriedade rural pode muito mais. Venha crescer com a gente! Acesse reflorestaautovale.com.br. Realização Grupo Sindimar de Foema. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Você vai conferir agora uma história digna de roteiro de cinema. Uma agricultora conta que perdeu a receita antiga da mãe após a morte. Só que durante um sonho, aprendeu os ingredientes e o modo de preparo. Essa receita é premiada e foi responsável por transformar a história da família. É aqui no interior de Feliz, no Vale do Caí, Rio Grande do Sul, que mora a família Gayer. Na estrutura simples, feita por eles bloco por bloco, está o sonho de uma vida inteira, de onde saem doces, biscoitos, geleias e uma cuca, famosa pelos 4 cantos por ser uma mistura de sabor e fartura. Mas se eu te contar que até pouco tempo, essa receita que fez a história da família inteira mudar estava perdida, a responsável por fazer as cucas para a família era a mãe da Eni, Dona Lecilda, que faleceu aos 68 anos por complicações após uma cirurgia. E adivinha, com a morte repentina, ninguém mais sabia fazer.
Na verdade, eu acho que ela aprendeu essa cuca foi logo que a gente veio morar aqui. Sei que ela veio toda faceira com aquela folha e pediu para mim ler para ela e ela fez aquela cuca. Nossa, todo mundo amou e ela não deixou mais de fazer aquela cuca, né? Então, enquanto a mãe vivia, cuca era da avó, né? Eu tentava fazer para os meus, sempre fiz e tudo, né? Mas que nem o Yuri ali, quando ele era pequenininho, né? Eu chamava, ai, vem comer, eu fiz uma cuca igual a da avó. A primeira mordida ele já me dizia, não é igual a da avó. Não dava importância para o que tu tinha, né? Tu não tentou. Bem, também a gente não esperava que ela fosse morrer tão cedo, né? A Eni se criou na roça. Para ajudar nas despesas da casa por um tempo, até trabalhou em firma, mas depois de ter um câncer na tireoide, voltou em definitivo para casa. Os produtos que fazia com a mãe desde criança se tornaram uma alternativa de renda ali mesmo, na sala de casa. Só faltava a bendita receita da cuca, que ela tentava e não acertava. Então, um dia eu sonhei que nós duas estávamos conversando, fazendo cuca. E ela foi me pedindo, né, os ingredientes e ela amassando a cuca. E ela me pediu os ingredientes. E eu fui passando ingrediente por ingrediente para ela. E aí, quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, será que é a cuca da mãe mesmo? E eu não consegui mais dormir. Eu levantei a anotar aquela cuca, tá? Anotei todos os ingredientes certinhos, como eu tinha passado no meu sonho para ela, né? Voltei a dormir, mas eu não consegui dormir. Eu levantei e fazer aquela cuca. Acho que era umas 4 e pouco da manhã eu fui fazer a cuca. Porque eu tava assim, não, será que é, né? Fui procurar o mamão verde lá e fiz a cuca. Mandei para minhas irmãs, tudo, não, é a cuca sim, é a cuca da avó. As cucas são uma mistura de trigo, leite, ovos, fermento e manteiga, temperada com baunilha e noz moscada. Na receita da mãe, o recheio era sempre com mamão verde, coberto com farofa, mas aqui ela usa a massa com outros recheios, como café e bombom, coco queimado e nozes e várias de chocolate. A agroindústria foi um sonho que essa nova massa começou a realizar. Ela veio bem empolgada assim, e a gente ali, mas como vamos fazer? Sem condições, né? Aí conseguimos investimento para matéria-prima da construção. Ela falou, não, se vocês não me ajudar, não importa, eu vou fazer. Ela veio com a ideia, então bom, então vamos ajudar. Porque para mim a agroindústria assim eu só via na TV, né? Só quando tu olhava assim os programas que tu via falar de agroindústria e tudo, eu nem sonhava em ter uma, né? E foi assim, etapa por etapa, que a família construiu a agroindústria com 87 metros quadrados. Foi quase um ano de obra até deixar tudo pronto, funcionando. No embalo, o Yuri mudou a faculdade de engenharia para nutrição, já está na última fase. E o melhor, mesmo com conhecimento, não precisou mudar nada na receita da cuca. Inclusive, eu fiz também algumas cadeiras de gastronomia, até para enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento, e eu pedi em relação à questão da cuca, e o meu professor falou, a receita de vocês não tem o que mudar, porque ela está muito boa. E aquela receita deu muito certo, tanto que esta cuca aqui é a vice-campeã da Expo Inter e com uma mistura de sabores bastante interessante, linguiça, requeijão e farofa. Sensacional, não é à toa que conquistou tantos paladares durante a feira. A gente começou a vender e depois a gente foi para o parque vender, e a gente começou a sair, vender em eventos, né? E tem eventos aí que a gente chega a vender 500 cucas. A gente começou a ser conhecido, por aqui a gente vende muitos produtos, principalmente a cuca, mas a gente também tem outros, como a pizza, nossa pizza também a gente vende muito por aqui. Então começou a aumentar muito o fluxo de demanda de pedidos que a gente teve. A
Eni e o Yuri se dividem no trabalho na cozinha, enquanto seu Admar cuida da lavoura, que também tem como destino feiras e alimentação escolar. Mas a ideia é cada vez mais transformar o que está lá na roça em produtos prontos, por assim dizer, e que os dois filhos estejam junto em todo este processo. Hoje a Aimee, ela está morando fora, está trabalhando em firma, mas espero que um dia retorne de novo a trabalhar com a gente, né? Fazer a sucessão familiar rural, que a gente espero que volte depois de novo trabalhar com a gente também na agroindústria. Por aqui, então, agora quando me formo, a ideia realmente é ficar aqui, daí eu viro responsável técnico pela agroindústria. A gente tem uma pessoa de fora que a gente tem contratado que faz esse serviço, então eu vou ser o responsável técnico e vou continuar com a agroindústria, sempre agregando mais produtos e conseguindo mais mercado. A vida dos Gayer é feita de esperança e de sonhos, e quem diria que um dia seria um deles que faria a diferença? O assunto ainda provoca muita emoção por aqui. Talvez ela tentando ajudar a gente, não sei, né? É porque estava difícil até para pagar a luz, né? Então, e daí ali que foi indo, né? Foi fazendo e foi cada vez mais a cuca disparou, né? Me emocionou muito e parece que ela voltou para passar para ela a receita para estar fazendo sucesso. Histórias, tantas histórias, e que privilégio nosso poder contá-las. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem um exemplo de vitalidade. Dona Ida está com 103 anos e fala sobre como foi a vida até agora. Com muita fé, ela diz que rezar ajuda com que as flores do quintal sejam bonitas. Daqui a pouco a gente conta mais. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Chegar aos 100 anos é um privilégio para poucos. Já pensou acompanhar a chegada da água encanada, energia elétrica, das pequenas até as grandes tecnologias? Quanta coisa mudou neste tempo. A Dona Ida, que você vai conhecer agora, é uma destas centenárias que adora contar, falar sobre o passado e ainda dá algumas dicas. Dona Idalina Mantovani, ou Dona Ida, nasceu no dia 27 de maio de 1920, em uma época cheia de desafios e transformações. Moradora do município de Casca, no Rio Grande do Sul, a centenária conta que tudo era mais difícil antes da vinda da água encanada e da energia elétrica. Porque era só poço de 50, de 60, até de 100 metros. Então, para lavar roupa era um sacrifício, porque nós tínhamos que ir, a mãe tinha que ir lá no rio, porque não havia o conforto que tem agora, né?
Tinha, principalmente a mãe tinha que tirar leite, tinha que criar galinha, tinha que ter os porcos. Nessa época, as crianças e principalmente as mulheres não tinham muitos direitos. A educação escolar iniciou aos 14 anos de idade, quando foi a um convento. Dona Ida e os 8 irmãos ajudavam em casa e com o gado, e ela lembra com muito carinho de um dos irmãos, chamado Amos, e das muitas travessuras que faziam. Mas lembra que o perdeu ainda moça. Ainda eu sonho de estar junto com ele. Ele era assim, 2 anos e meio, 3 anos não era mesmo de diferença de idade, então era uma infância mais alegre, digo eu, do que os outros. E nós brincava, aonde ia um, ia o outro também. O pai tinha o potreiro lá atrás do seminário, né? E nós íamos a tocar as vacas, eu, Nene. Nós tínhamos 4 vacas de leite. Então, 2 nós tínhamos domado, eu e o Amos. E nós, em cima das vacas. Que idade a senhora tinha nessa época? Uns 6 e 7 anos. Nós tocávamos a vaca até o canto da praça. E a vaca era tão acostumada, que nós tínhamos acostumado ela, a minha ia no seu lugar e o meu irmão do outro. Nós amontávamos nas vacas e nós ia tocar as vacas do potreiro a cavalo das vacas. Dona Ida se casou aos 23 anos com seu Hugo, com quem teve 5 filhos, 7 netos e 10 bisnetos. A família é a base da felicidade, mas conta orgulhosa que cultiva inúmeros amigos e admiradores pela cidade, que vem aqui em busca de histórias do passado. Ela que ajudou a fundar o Clube de Mães, ela sempre foi muito presente nessas atividades, na questão social e religiosa. Ela lê o jornal todos os dias, todas as manhãs ela não perde a leitura do jornal. Né? Então, essa atividade diária que acaba também nos trazendo uma admiração justamente, né? Porque ela se mantém muito ativa. E lúcida, né? Lúcida, né? Tem todas as histórias guardadas nessa cabeça aí, né, dona? Né, madrinha? O pai era professor. Depois ele veio meu padrinho, que era médico da Itália, e o pai conseguiu os primeiros ensinamentos de farmacêutico com ele. Fazia a questão da parte do comércio, que daí o pai dela tinha farmácia, tinha muito contato, ela trabalhou no hotel, ela tinha uma pensão. Então, as pessoas às vezes chegavam em Casca e por ela era o primeiro contato com o município, né? Então, o delegado, o intendente da polícia, né? Ficou na sua pensão naquela época. Os padres visitavam muito as famílias também, regularmente. Eles vinham, né, e ficavam na casa da Dona Ida. Então, são referências, né, do cotidiano, da formação do município, que a gente acaba tendo, através das histórias dela, essa referência presente, né? A centenária foi agricultora, artista, dona de pensão, criou um grupo de mulheres e, dentre tantas ações na comunidade de Casca, aos 6 anos de idade ajudou o pai a demarcar as quadras do futuro distrito e, anos mais tarde, ajudou a fazer o bolo de emancipação em 1954. Se levar em consideração que o nosso município tem 69 anos, vai completar agora em dezembro, quando foi feita a lei, ela com 103, a formação do município ela tinha praticamente já o início da vida adulta. Na época, a sociedade tinha essa questão dos homens tomar as decisões, enfim, mas a gente sabe que a Dona Ida teve, em muitos momentos, a possibilidade de dar sugestões, de dar ideias, de participar ativamente da história do município. Porque até os 100 anos eu cozinhava. Agora não, agora só dou as dicas para elas. Para aquela lá.
verdade. Mas ela não faz como eu fazia. Maneiras diferentes. Ela conta que sua fé é inabalável e, ao fazer uma promessa pela saúde da filha, criou uma nova tradição. E na fé, a centenária encontrou a cura. Eu fiz a promessa de pôr as capelinhas de Nossa Senhora dentro da cidade, todos os dias, as capelinhas de casa em casa. Eu vim para casa e eu fiz. Caminhei e consegui. Graças a Deus, a minha filha está ali viva. Uma das paixões dela são as flores, principalmente as orquídeas, que são o xodó especial dela. Tanto que ela não abre mão, aos 103 anos de idade, de todo dia no quintal ou vir aqui na garagem dar uma olhadinha nas plantas. E ela tem um segredinho que ela usa toda vez que ela vai cultivar uma muda. Que o padre ia para a Itália e trazia semente das flores e ele semeava. E ele depois, quando ele estava em casa, quando, às vezes ele até chamava nós quando ele ia semear. Ele semeava em caixinhas, né? E ele ensinava como que a gente tinha que fazer, botar o adubo, botar a terra, tudo, né? E ele dizia, antes de soltar a semente, rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria a Deus. Eu guardei tanto aquilo que eu não planto uma flor se eu não rezo um Pai Nosso, né? E também, quem me leva uma flor, fica marcado dentro de mim. Porque eu amo as flores como que eu amo uma pessoa. Eu quero muito bem para as minhas flores. Dona Idalina é uma verdadeira matriarca. Uma conversa com ela pode ser uma aula sobre história e também sobre fé, sobre paixão pela vida. Mas, 9 irmãos e só eu. Sozinha. Às vezes, sozinha de dia, de noite não. De noite eu estou junto com a minha família. Ó Signore, guardi l'anima mia, guardi la famiglia mia. Ó Signore, benedici tutti i miei discendenti. Dá-me la vostra força para poder superar tutte le extravagâncias del mondo. Vocês repararam a lucidez, 103 anos e sabendo contar tudo isso com detalhes impressionantes, não é mesmo? E agora a gente vai para mais um intervalo, porque na volta tem uma curiosidade intrigante. Olha só o tipo que esse João de Barro construiu o ninho, onde é que já se viu? E vai ter a agnoline, o famoso ingrediente da sopa dos descendentes de italianos. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Do que é feita a cooperação?
é feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. O João de Barro construiu um ninho bem diferente, com a entrada no lugar errado. Ou seria no lugar certo? Será que a gente está perdendo algum detalhe? Quem vai contar mais é o Giovanni Weber. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos em Venâncio Aires, localidade de Capão Grande, linha Picada Nova. E do meu lado o Guilherme, que a gente achou ele ontem nas redes sociais. Eu até vou trazer o guarda-chuva, que ele está sem guarda-chuva, tá? E uma publicação que você fez sobre o quê? É sobre um ninho de João de Barro, que é bem peculiar, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Existe um problema nos pássaros também, não é o ser humano que às vezes extrapola, né? Verdade, verdade. Vamos lá então? Vamos lá. Agora, só para registrar, o alemão veio de bota, o Guilherme é pé no chão mesmo? Pé no chão. E a gente tem que pular cerca, como é que é? Essa cerca aqui é nova, aqui foi feita bem, faz pouco tempo, assim, faz uns 40 anos, assim. 40, vamos lá então, vamos lá. Vocês já entenderam o nosso passeio, né? Tem choque ali? Tem que cuidar. Isso aqui é só para Tem choque elétrico ali, ainda hoje tá chovendo, tá? Pronto, primeiro passo resolvido. Agora a gente vai dar uma pausa, tá? Depois a gente vai continuar lá. É esse o trecho mesmo, não tem vaca brava aqui? Tem, mas é só tranquilo, é melhor que o choque. Já passamos o choque a meio caminho andado, já bem tranquilo. Misericórdia. Nós chegamos aí, mas não é no ninho ainda que nós estamos procurando. Mas aqui é comum, ó, os ninhos de João de Barro em cima dos moirão, né, Guilherme? Isso, com certeza. É aqui bastante já desandou. Comum, desmanchado, ali na frente tem mais dois. Lá tem mais dois, vamos dar uma conferida. Quando tá gravando. Olha, ele tá de pé descalço. E as rosetas ali não incomodam? Não, elas não incomodam. Eu que incomodo, elas ficam pisando por cima, né? Vocês estão percebendo, né? Eu de bota aqui até parece que a gente é fresco, mas não é essa situação. É que nós temos pedra na lavoura lá, e eles não estão acostumados com isso. Aqui mais um ninho, esse já destampou. Esse ali o caranjinho. E ali mais um. Onde é que é o ninho mesmo, aquele ninho estranho? O ninho estranho fica lá embaixo. Lá. E ali é as vacas então? Isso, aí é a criação. Vocês viram, né? As vacas são bravas. Agora passa por onde aqui? Aqui tem que cuidar mais uma vez do choque. Que a gente passa pela beiradinha aqui, ó. Ó. Tudo aquele jeitinho brasileiro, né, pessoal? Aí, ó. Mais um choque. Mais um choque. E pelo menos esse ele conseguiu tirar. Roseta, pessoal, é o que não falta aqui. E ele pé no chão ali. E o boizinho ali deixa dormir, né? Esse aí é o touro tranquilo, esse aí é mansinho. Touro ainda? Sim. Agora só tem que passar mais alguns choquezinhos pra gente chegar lá. Mas vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Tranquilo. Vocês escutaram, né? Vamos lá. Esse aqui parece que é choque forte. Esse aqui é pior. Esse aqui lá era ruim e esse aqui é um pouco pior. Vamos lá, gente. Tudo para registrar. Tudo tranquilo. Um ninho diferente. Oi, escuta só, faz. Pet. Olha, ele tem toda a manha aí, ó. Fecha a porteira. Pronto. Vamos. Isso. Entendeu? Por isso pra não ficar sem bota. Vocês entenderam, né? Bom, agora nós chegamos aí no ninho diferenciado. Fala um pouquinho para nós aí, Greg. Como é que aconteceu isso aí? Como é que vocês descobriram isso? Na verdade, aqui é a propriedade, do meu vizinho. Aqui, como vocês viram, a gente veio por dentro da nossa propriedade aqui. E aqui é do nosso vizinho. A gente sempre troca serviços, enfim. E ele já tinha visto eles construindo, só que a gente nunca tinha dado atenção para isso. Aí sábado a gente estava trabalhando, a gente foi samear ureia e adubo na pastagem lá em cima. E a gente passou e a gente foi olhar, a gente, mas não tem nenhuma abertura, nem para um lado, nem para o outro. A gente foi olhar, era em cima, a gente chegou perto aqui e viu que era em cima. E olhamos dentro, ele não tem nenhuma repartição, não tem aquele tipo aspiral dentro, não tem. Então tirei as fotos e ontem postei e deu nisso que aconteceu, essa repercussão. Agora é algo incomum, né? A gente sabe que... Agora vou ser bem irônico, né? O ser humano às vezes também bate a cabeça, né? Faz umas loucuras. Faz. Eu acho que esse João... E quando nós chegamos, ele se afastou, né? João de Barro estava aí, só que
complicado. Como é que ele vai querer continuar a ninhada dele aí? Pois é, já teve bastante ideias, né? Até o dono da propriedade aqui em si, ele até falou que ele acha que vai fazer um duplex. Ou um triplex, talvez, não sei. Vai fazer por cima. Vamos esperar a construção. Agora choveu, parou as obras, né? Não saiu a verba, talvez alguma coisa deve ter acontecido. Vocês têm uma noção, assim, é um ninho de João de Baro, né? Por natureza. Ele é redondinho também, sem a abertura por cima e a abertura na frente ali, como esse aqui. Porém, aquele lá é diferenciado. Feito então, nos despedimos desse ninho inusitado de um João de Baro que não sei o que está inventando, mas a gente vai descobrir. Vocês vão continuar a acompanhar, né? Com certeza, vamos continuar acompanhando sim. E agora tem que voltar pro mesmo caminho? É. Mas não tomamos choque na vinda, nós vamos tomar na volta. Agora a gente aprendeu o caminho, né? Tchau para vocês. O agnoline tem um sabor autêntico, não pode faltar na sopa na casa dos descendentes de italianos. E nós fomos aprender esta receita com uma especialista que faz em festas de igreja e também para vender. Confira o passo a passo. Bom, meu nome é Helena D'Alegrave. Eu moro aqui no Cerro da Glória e eu vou ensinar a receita do agnoline. Vou colocar 8 ovos, que mais ou menos vai dar 1 quilo de agnoline. Eu vou misturar a farinha, tá? Eu não tenho assim a medida certa da farinha, mas na realidade com a gente que faz muito agnoline para as festas, a gente usa 50 ovos por um pacote de farinha de 5 kg. Eu aprendi com a minha mãe, porque nós somos descendentes de italiano, né? E daí o agnoline veio da Itália. Quando que os antepassados vieram para cá, trouxeram a receita e aí começaram a fazer. Aí passou de vó para mãe para filha, agora tô tentando passar para as netas. As festas aqui nas comunidades sempre essa sopa de agnoline. Tipo, nós fizemos uma festa na comunidade em setembro. Tinha umas 600 pessoas, agnoline para 600 pessoas. Olha a cor dela. É bom que ela desgrude da mão, né? Não pode ser muito dura também, porque senão, quando tu vai fechar o agnoline, ele não gruda, né? Se não tiver máquina, tem que ficar sovando mais a mão, para ela ficar bem lisinha. A minha mãe espichava a massa com rolo, vocês acreditam? E cortava com a faca. Depois, com o tempo, começou as carretilhas. Então, aquela carretilha, assim, que tu corta. E foi indo. Só que aí a massa era bem mais grossa do que é agora com máquina e com a chapinha, né? A dica que eu dou, que quem quiser fazer, tem máquinas pequenas para comprar, que não é muito cara. Assim, porque para fazer a mão e espichar a massa, eu acho que só os antigos mesmo. Porque esses de agora, eu não sei se eles vão ter paciência. A massinha, o recheio, eu compro o peito de frango e cozinho bem com bastante tempero verde. E aí depois eu passo na máquina aquela máquina de moer carne, manual mesmo, aquela manual. E daí depois eu passo e depois eu misturo o temperinho, que eu coloco noz moscada, coloco sal, coloco um pouquinho de canela
E vou vendo conforme que o gostinho que ela fica, né? E aí vou mexendo bem, eu molho o pão com aquela gordura do galeto, sabe? Do frango. Se tu colocar o pão que ele não é molhado, o agnoline vai estourar todo. Aí tem que ser molhado. E daí eu moo tudo junto e o pão eu só coloco que é para ele juntar a carne. Como se fosse um bolinho de carne, só que tem que ser temperadinho do gosto da pessoa, né? É sempre bom experimentar como é que fica o gostinho, mas é tudo assim na prática eu faço, não tem nada assim, quantidade disso, daquilo, né? Vai tudo na base da prática. Quando ele se junta bem, daí ele tá pronto. E aí vai ser colocado, daí eu faço as rolinhos assim para ser mais fácil para colocar na massa do agnoline. Aí ele é bem trabalhoso, mas vale a pena. Agora eu vou fazer o tal do agnoline. Vou fechar assim, cantinho por cantinho. Ó, vou fazer devagar para você ver. Assim, ó, um triângulo, uma pontinha em cima da outra para fechar. A dica de congelar também é só, depois de feito, eu coloco numa bandeja e ponho no freezer. Quando ele tá congeladinho, daí eu coloco no saquinho e congelo. Daí ele dura um mês, mais ou menos, assim. Não muito mais, porque senão ele fica outra cor. Ele muda de cor dentro do freezer. Então, tem que ir mais ou menos um mês. E olha o tamanho deles. Agora eu vou colocar no caldo. O caldo tem que ser feito com uma galinha caipira, de preferência. Da roça. Galinha caipira para ficar uma delícia. E pode ter também um pedaço de ponta de peito de gado também. Fica muito bom também. Mas hoje eu fiz só com a galinha caipira, que olha como é que ela fica. É só com a água do caldo. E coloco um pedacinho de caldo de galinha para dar um gostinho, mas muito pouco. Mas essa gordurinha aqui é tudo da galinha caipira. Agora vamos deixar cozinhar um pouquinho. Quando começar a ferver, vai estar pronta para nós degustar. Tão rapidinho? Tão rapidinho, sim. Há uns 15 minutinhos vai estar pronta. Olha isso, gente. Agora é servido com queijo ralado. Uma delícia. Me lembra desde antigamente. Eu comecei a fazer agnoline com 12 anos. E uma vez eu estava em casa sozinha, 13 eu acho que eu tinha. Eu estava em casa sozinha e daí meus pais tinham ido para a cidade e eu resolvi fazer o agnoline sozinha. Inventei, fiz o recheio, fiz a massa, fiz o agnoline para quando eles viessem para casa de noite fazer a sopa. Gente, a minha alegria foi assim, e ficou uma delícia por ser a primeira que eu fiz, né? Mas eu já sabia com a minha mãe, né? O agnoline, na realidade, ele cai bem em toda hora. Esse aqui nós vamos ter que abrir, tá? Esse aqui é o caldo do pien. Esse aqui, sempre a minha mãe, antigamente, eu lembro, eles faziam esse pien dentro do pescoço da galinha, sabe?
tiravam fora aquele osso do pescoço e enchia e costurava assim e cozinhava junto com a sopa. Agora a gente corta. Tá bom? Estou chegada. É bom? Que delícia. Bem temperadinha. Muito bom. Primeiro servem a sopa, depois o leço com o pien, o creme. E depois vai as outras coisas, que é o churá, a galeto, carne de porco. Eu sou extremamente suspeita para falar do agnoline. Inclusive, esses tempos eu fui em uma churrascaria e acabei comendo muito mais a sopa do que propriamente a carne em si. Sensacional! E esse da Dona Helena também fica com um sabor incrível. Se você fizer, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!